das perguntas e respostas, e depois a segunda parte, uma ilustração com um exemplo de privação voluntária. Então, vamos começar o nosso estudo. Questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem que sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho, né? Porque quando nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Porque nós não podemos ficar sem o nosso principal instrumento, que é o corpo físico. É com o nosso corpo físico que nós vamos trabalhar para executar as tarefas que nós viemos executar aqui no mundo físico, né? Então, nós encarnamos com o objetivo de progredir, de sermos úteis, né? Dar a nossa contribuição. Então, se nós estivermos constantemente numa cama doente, nós não vamos conseguir fazer, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Então, a lei de conservação, meus irmãos, é isso. Nos leva a cuidar do corpo para que tenhamos forças para executar as tarefas que nos competem nesse mundo, né? Então, seguindo questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Pergunta Kardec. Interessante pergunta, né? E os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais, né? Deus não proíbe esse desejo, né, próprio que a gente tem do bem-estar, né? Próprio das pessoas equilibradas, né? Só nos alerta dos abusos que são cometidos em nome desse bem-estar, né? Que não seja em prejuízo de outras pessoas, da outra pessoa, do próximo, né? Que não nos faça mal, né? Onde é que está o problema? No excesso, né? Você vai fazer exercício físico e começa a ficar fanático pelo exercício físico, esquecendo o resto, e aí acaba até adquirindo uma doença em razão desse excesso. Então, é disso que os espíritos nos alertam, né? Então, verifique que o espiritismo nos mostra que Deus não é um Deus mau que nos proíbe, né? Ele nos aconselha e nos alerta. Nós temos até um exemplo lá no livro O Céu e o Inferno, na parte dos espíritos felizes. O doutor Demer, gente, eu não sei falar francês. Ele, numa das comunicações de Kardec, ele se comunica, ele fala com Kardec que Kardec precisa descansar, né? Que ele está passando dos limites, está exagerando, e não está boa aquela situação. Por quê? Porque Kardec estava estudando muito, estava fazendo muitas pesquisas, ficava muito sem dormir, trabalhava muito. Então, em razão disso, Kardec passou... pegou leve, né? Passou a não responder todas as cartas que chegavam, porque ele respondia todas, passava noites lendo e respondendo cartas. E aí ele passou a se cuidar mais, né? E isso confirma que não há nenhum problema em buscar o bem-estar, né? Para vocês verem. Então, seguindo 720. Kardec pergunta: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. E a pergunta, então, aqui que ele quer dizer: Deus gostaria que você suportasse uma privação voluntária para pagar uma dívida voluntariamente?
Então, a resposta que os espíritos querem te fazer, né, querem nos ensinar, por que fazer o sacrifício, tipo, né, uma promessa de parar de comer alguma coisa que já você sabe que te faz mal, mas você para de... Não, eu vou fazer essa promessa, eu vou parar de comer, de tomar Coca-Cola, porque tem muito açúcar, para me redimir de um erro. Né? Aí os espíritos querem dizer o seguinte, por que você, ao invés de fazer isso, tudo bem que parar de tomar Coca-Cola é ok para você, né? Mas por que ao invés disso você não leva um prato de comida para um necessitado? Né? Porque a privação meritória é isso aí. Né? Você foi convidado, por exemplo, né? Você foi convidado para uma festa que você quer muito ir, mas você deixa de ir a essa festa porque você tem que visitar um amigo doente. Né? É aquele pai, aquela mãe que deixa de comer para deixar para os filhos. Isso é uma privação meritória. Né? Então, não é exatamente você deixar de comer alguma coisa. Isso é para você. Né? Então, os espíritos dizem que isso sim é meritório, né? Do que o sacrifício pessoal sem qualquer utilidade para o próximo. Vocês vão observar ao longo de todas essas perguntas que os espíritos insistem muito nisso, que tem que ter uma utilidade para o próximo. E aí, Kardec faz uma subpergunta. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta: há. A privação dos gozos inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. O que é simulacro? A aparência. Irrisão, uma zombaria. Nós não ouvimos a leitura do óbolo da viúva? Ela deu do que ela não tinha. É isso que os espíritos querem dizer, né? Esse é o ensinamento trazido por Jesus. Né? Abrir mão dos luxos desnecessários, viver de forma simples, né? Não dar mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Por exemplo, se matar de trabalhar e não dar atenção aos filhos, não dar atenção aos pais que precisam de você. Tem um filme que eu não sei se vocês conhecem, é um pouquinho antigo, chamado Clique. É americano esse filme, é com Adam Sandler. E ele dorme e passa por uma situação em que ele tem um controle remoto, e aquele controle remoto resolve a vida dele toda, só que, passado o tempo, ele vai criando vários problemas com aquilo, né? Então, por quê? Porque ele quer resolver a vida dele e não quer nem saber da família, o que vai acontecer com a família. Quem não viu, assista, que é muito interessante. E é isso, gente. Os espíritos, eles nos orientam a viver sem exageros, né? Não ser sovina, né? Obrigando os outros a viver, né? Na excessiva privação. Quem é que já ouviu falar naquela novela lá dos anos 80? Não é do meu tempo, não, tá, gente? Chamada Amor com Amor se Paga. Seu Nonô. Quem conhece essa novela? Ninguém, né? Sei. Gente, Seu Nonô, ele colocava cadeado na geladeira, gente. Eu lembrei disso quando eu fiz a pesquisa. Eu falei, gente, ele colocava cadeado na geladeira. Que sovina, né? Então, nem ser sovina, nem ser perdulário, gastando o que não tem, se endividando, né? Se enrolando, esquecendo de ajudar o próximo. 721.
É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, né? Tal o verdadeiro sacrifício, segundo a caridade cristã. Né? Vida contemplativa, aquela pessoa que faz aqueles sacrifícios, né? Aquelas imolações, né? Nem existe muito isso aí era mais comum naqueles tempos, mas ainda tem gente que faz alguns sacrifícios, como jejuns intermináveis, não são os intermitentes, não. Os jejuns intermináveis, mas sem objetivo nenhum, né? Tudo tem que ter um objetivo para o bem do próximo. 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescritas a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimem as suas leis apresentando-as como emanadas de Deus. É aquela história, né? Você não pode comer peixe aos sábados, você não pode comer carne de porco porque é pecado, esse tipo de coisa. Então, os espíritos alertam para aquelas ordens de deixar de comer determinados alimentos, se isso faz mal, e que não existe proibição para isso, né? Você tem que ter o bom senso. A mesma coisa com relação à alimentação animal, que a gente tem que ter o bom senso, né? E entender que a gente está em processo de evolução, que hoje a gente vive uma indústria cruel e que em breve, né, todos nós poderemos evoluir o suficiente para abandonarmos essa prática, né? Então, parabéns aos vegetarianos, aos veganos, que têm essa prática como um ideal, né, da causa animal. Seguindo, gente. 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre, vós mesmos, se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Aqui, novamente, os espíritos nos alertando para o que se faz de útil aos outros. As respostas são bem duras nesse sentido, né? A 726 eu acho muito interessante. Kardec pergunta: visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam. Veja bem, gente, não os sofrimentos que a gente cria para a gente. Os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso, os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas.
E aí continua: porque de preferência não trabalham pelo bem dos seus semelhantes, visitam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. As palavras já dizem tudo, né? 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai, ou seja, sacrificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, essa pergunta... Só um minutinho, gente. Ela é um resumo de tudo que foi estudado, de toda essa questão. Sofrimento voluntário de nada serve se não ajudar o próximo. Se você se priva, como eu disse, né, de tomar uma Coca-Cola, vai ser bom para você, mas lembre-se de que essas privações não são úteis ao próximo, né? Mas os espíritos nos alertam que cuidemos do nosso corpo, porque cuidando do nosso corpo nós estaremos fortes para ajudar o próximo. Ajudando a quem precisa, né, com um prato de comida, uma palavra amiga, vestir um necessitado, a gente vai estar cheio de energia para isso, né? E agora nós vamos para a segunda parte, e eu trouxe para vocês o exemplo de uma pessoa que esteve nesse mundo e que foi um exemplo de verdadeira privação voluntária em prol dos necessitados. O nosso querido mentor, Francisco de Paula. Francisco de Paula, gente, ele foi um grande exemplo de humanidade e de privações em prol do próximo. Então, ele é nascido Francesco de Paola, em 27 de março de 1416. Estou apresentando para vocês, pode ser que alguém não conheça, né? Na cidade de Calábria, no sul da Itália. Ele foi fundador da Ordem dos Mínimos e ele é patrono da nossa casa. Aos 15 anos, foi enviado para o convento de São Marco Argentano para ficar por 1 ano em serviço à comunidade, de acordo com a promessa de seus pais a Francisco de Assis. Lá desperta sua vocação pela missão peregrina, ao lado dos humildes, optando pela vida monástica não isolada. Quer dizer, assim, os pais de Francisco de Paula, eles viviam num vilarejo, eles não conseguiam ter filhos. Então, a mãe de Francisco de Paula fez uma promessa a Francisco de Assis, né, para ela engravidar. E se ela engravidasse, quando o menino fizesse 15 anos, ela, como boa católica, levaria Francisco de Paula para o convento para passar 1 ano em serviços à comunidade. E reza a lenda
que um anjo, na forma de um monge, bateu na porta da mãe de Francisco de Paula. Obviamente, a mãe de Francisco de Paula já tinha, né, tido neném, Francisco de Paula já tinha os 15 anos. Ele bateu na porta e lembrou, está na hora de levar para o convento. E aí a mãe de Francisco de Paula levou para o convento. Lá passou um ano e ele não quis sair do convento. E lá ele ficou mais uns 2 anos. E aí ele decidiu sair, mas manteve a sua vida monástica, só que ele decidiu por uma vida não isolada, né? Não dentro do convento. Só um minutinho, gente. Continuando. Então, Francisco de Paula, quando saiu lá do convento, ele passou a viver numa gruta. E era assim, as pessoas ficavam encantadas com Francisco de Paula, né? E seu modo de vida, ele atraiu o interesse de 3 jovens, né, que também se encantaram com a vida de Francisco de Paula e queriam segui-lo. E assim foi criado o primeiro núcleo eremita penitente, uma escola do serviço do Senhor, segundo ele. Então, aos 19 anos, Francisco de Paula fundou a Ordem dos Mínimos, no Convento dos Prodígios, como era conhecido, cujo requisito para se tornar um membro era o de se considerar o menor de todos. Assim como nós aqui todos, um dia, quem sabe, daqui a alguns séculos, né, também, quem sabe, nosso objetivo, um dia nos considerarmos os menores de todos, porque o nosso objetivo é sermos mínimos também. Seguidores de Francisco de Paula. Então, Francisco de Paula cultivava ervas para curar enfermos, dava pousada a peregrinos necessitados e socorria os pobres. A Ordem dos Mínimos também recebeu mulheres. Francisco de Paula não tinha preconceitos. A Ordem dos Mínimos, né? Uma das que se tem notícias, Joana de Valois, esposa abandonada de Luís XII, foi acolhida pelo nosso querido eremita e lá viveu até a sua desencarnação. Naqueles tempos, as esposas dos reis abandonadas, elas eram executadas. Então, Francisco de Paula acolheu-a e salvou-a. Francisco de Paula, ele operou curas, e as curas eram consideradas como prodígios e também eram considerados como exorcismos. Ele possuía uma irradiação sobre-humana e seus fluidos espirituais eram capazes de fazer curas, e a sua moral, incrível moral, né, era capaz de expulsar maus espíritos. Não diria expulsar, mas ele os convencia com seu amor a deixarem aquela pessoa que eles estavam obsediando. Não à toa, nossa casa tem como principal atividade a desobsessão. Então, gente, devido à sabedoria, grande caráter moral, Francisco de Paula era tão respeitado que ele passou anos nas cortes dando conselhos aos reis e líderes políticos. E mesmo assim ele fazia questão de viver de uma forma simples, totalmente desprendido dos bens terrenos. Claro que ele incomodou
Então, ele foi muito perseguido e teve um padre que conseguiu prendê-lo. Francisco de Paula estava numa masmorra super insalubre e esse padre foi até lá para tripudiar de Francisco de Paula. Era um ambiente muito gélido e o padre estava lá falando horrores. E Francisco de Paula saiu, foi num braseiro, pegou as brasas com as mãos, levou de volta, mostrou ao padre e falou: o senhor deve estar com muito frio, aproxime-se para se aquecer. Gente, o padre se ajoelhou comovidíssimo, primeiro porque, né, aquela situação e mais aquele amor, né, de Francisco de Paula. Isso é uma das histórias, tem diversas histórias, né, maravilhosas de Francisco de Paula. Ele realmente foi um verdadeiro exemplo de privação voluntária de serviço ao próximo. Ele fez muito, muito por todos. E ele, assim, apesar da figura dele aparentemente ser assim franzino, ele era alto, muito forte. Ele era magro, mas ele era muito forte. E ele desencarnou com 91 anos. Naquele tempo, século XV, era difícil. Então, meus irmãos, infelizmente, eu não posso contar muito, porque eu ficaria até amanhã aqui para contar a história de Francisco de Paula, né? Francisco de Paula, quando eu fui fazer a pesquisa sobre a história dele, eu passei um domingo inteiro pesquisando vários assuntos, além do livro, né, que eu vou indicar aqui. Então, eu passei um domingo inteiro só dedicado a isso. E depois que eu parei, que eu desliguei o computador e tal, fui fazer outras coisas, eu fiquei 3 dias, gente, com uma sensação inexplicável da presença de Francisco de Paula. E é uma energia de amor, de paz incrível. Esse é o nosso patrono. Então, assim, eu tive o contato com Francisco de Paula. Hoje a gente é assim, hein? A gente teve, eu precisei pedir um favor para Francisco de Paula, porque, assim, a casa graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, a gente pensa Deus, pensa Jesus, e Francisco de Paula fica ali, beleza, show. Só que, isso para mim. Só que um dia eu falei, não, cara, eu tenho que pedir para Francisco de Paula. E assim que eu pedi para Francisco de Paula, eu tive aquela sensação de que ele estava assim, só estava esperando você me pedir. E foi uma coisa muito legal a resposta que Francisco de Paula me deu, né, de ajuda, de amparo, que eu recomendo a vocês que façam. Chamem a Francisco de Paula, peçam orientação a Francisco de Paula, e ele vai auxiliar a todos vocês. Eu tenho absoluta certeza disso. Então, meus irmãos, ele, em 2 de abril de 1507, numa sexta-feira santa, desencarnava com 91 anos de incontáveis exemplos de virtude, 33 conventos fundados em 4 nações da Europa. Foi sepultado no convento de Plessis, na cidade de Tours, na França. Conta-se que seu corpo permaneceu surpreendentemente intacto e ainda exalava suave perfume.
Mas em 1562, 55 anos depois da sua desencarnação, o convento foi incendiado. E seu corpo destruído. E ao que muitos falam, em verdadeiro martírio pós-morte. Porque ele não foi martirizado, né, como muitos seguidores de Jesus. Então, meus irmãos, essas informações foram trazidas, foram colhidas, né, do livro Francisco de Paula, o Eremita da Caridade, de Paulo Roberto Viola, editora Lorenz, do qual indicamos a leitura. Tem na nossa biblioteca, recomendo. Vai que vocês sentem aquela sensação boa, hein? Recomendo. Então, características de Francisco de Paula. Vamos ver se a gente aprende alguma delas, né? Ouvia muito e falava pouco. Quando é que eu vou fazer isso? Não sei. Fugia da glória e da hipocrisia, extremamente austero consigo próprio, mas generoso e condescendente com seus semelhantes. Sempre defendia os acusados que estivessem ausentes. Não se valia de punições severas. Amava aqueles que o perseguiam. Jamais falava mal de quem quer que seja. Frases de Francisco de Paula. A boca fala segundo o que está no coração. Se o coração é pleno de caridade, não pode falar outra coisa senão caridade. Façamos por caridade, andemos por caridade. E para a gente concluir, o que podemos tirar das lições do Livro dos Espíritos e das lições de Francisco de Paula? Que façamos alguma coisa pela nossa melhora interior, que busquemos o bem-estar com equilíbrio, sem compulsão, e principalmente sermos como os mínimos, considerarmos-nos o menor de todos, vivendo sem nos sentirmos importantes, tão somente como uma simples célula da caridade. A gente tem que buscar isso. Amando e auxiliando o próximo quanto pudermos. E deixo para vocês uma frase que eu tirei do blog Arautos do Evangelho, sobre Francisco de Paula, que diz: uma vocação peculiar surge em meio à decadência de costumes do século XV. Um solitário que reúne multidões, um penitente que vive por 24 anos nas cortes, um profeta e taumaturgo que quis chamar-se mínimo. Somente pela vida simples e austera é que o povo cristão encontrará o caminho da salvação e a libertação de todos os vícios e pecados em que se encontra submergido. Gente, esse é Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Cláudia. Muito material para nossa reflexão. Realmente,